Olá, pessoal! Eu sou a professora Ângela e o tema da aula é conjuntos. Mas o que é um conjunto? Conjunto é um conceito primitivo. Na matemática, o conceito primitivo é aquele conceito que não precisa de definição para você entender. Por quê? Quando nós falamos em conjuntos, vamos aqui para esse desenho. Olha que árvore maravilhosa aqui, representando os conjuntos que nós temos. Por exemplo, conjunto de pessoas, conjunto de letras, conjunto de números, conjunto de objetos. Então, na matemática, quando nós falamos um conceito primitivo, é isso que nós estamos falando, que é aquele que você não precisa definir aquele conceito para você entender. Isso acontece com conjuntos. E aí, esses itens que formam os conjuntos, eles recebem o nome de elementos. Então, nós podemos falar que um conjunto ele é formado por elementos. E como que nós representamos esse conjunto? Nós podemos representar um conjunto utilizando uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, por exemplo, nós temos assim, olha, um conjunto A. Esse conjunto A pode ser representado aí pelas vogais do nosso alfabeto. Então, olha, A, E, I, O, U. E uma coisa muito importante também que nós temos que observar é que nós temos conjuntos finito ou infinito. Como assim finito ou infinito? Esse conjunto que eu acabei de escrever aqui, olha, o conjunto A, que representa as nossas vogais, é um conjunto finito, ou seja, ele tem começo e tem fim. Agora, um exemplo de conjunto infinito. Por exemplo, o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele tem o começo, então nós começamos com 0, 1, 2, 3, 4, infinito. Então, olha, 0, 1, 2, 3, 4, infinito. Outros exemplos de conjunto finito e infinito. Vamos pensar num conjunto finito que tem começo e fim. Os meses do ano. Então, os meses do ano começa janeiro, fevereiro, março, abril, termina em dezembro, finito. O mesmo acontece com os dias da semana, finito, tem fim. Já, como eu disse, o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números pares, também infinito. Então, percebam, temos conjunto finito, que tem começo e fim, e infinito, que tem começo, mas não tem fim. Então, conjunto dos números naturais, conjunto dos números pares, conjunto dos números ímpares, são todos conjuntos infinitos. E como que nós podemos estabelecer aí uma relação, né? Como que nós podemos estabelecer essa relação? Ela pode ser estabelecida de duas maneiras, onde nós temos a relação entre elemento e conjunto e a relação de conjunto e conjunto. Quando nós vamos estabelecer uma relação entre elemento e conjunto, nós vamos utilizar os seguintes símbolos. Pertence a, por quê? Porque nós temos que observar se um elemento pertence a um determinado conjunto. Então, por exemplo, a letra A pertence ao conjunto das vogais? Sim. A letra Z pertence ao conjunto das vogais? Não. Então, a relação de pertinência, ela será sempre entre elemento e conjunto. Nós vamos analisar se aquele elemento faz parte daquele conjunto. Então, nós usamos pertence a ou não pertence. E aí eu trouxe aqui um exemplo com números para nós observarmos isso. Nós temos aqui o conjunto A. Esse conjunto A, ele é formado pelos números 2, 4, 6 e 8. É um conjunto finito. Olha, ele tem começo e fim. E eu quero observar se nós temos uma relação de pertinência aqui. Então, eu vou observar o seguinte. O número 2, que é um elemento, ele pertence ao conjunto A? Então, eu olho aqui no conjunto A. Eu tenho o número 2? Sim, eu tenho o número 2. Então, eu posso falar que o 2, ele pertence ao conjunto A. Agora, o número 3,
Eu tenho o número 3 aqui no nosso conjunto? Não, nós não temos aqui o número 3. Então, o que nós vamos escrever? Que o 3 não pertence a A. Além dessa relação, então, de pertinência que nós temos aqui, nós temos a relação de inclusão. O que é essa relação de inclusão? Como eu disse, é a relação de conjunto e outro conjunto. Nós vimos de elemento e conjunto, agora nós vamos ver de um conjunto e outro conjunto. Como assim, professora? Vamos observar aqui. Nós temos aqui 3 conjuntos. Quais são eles? Conjunto A, 0, 1 e 3, conjunto B, 2, 4 e 5, conjunto C, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Como que eu posso fazer esta relação de inclusão? Quando nós vamos fazer a relação de inclusão, nós também vamos utilizar alguns símbolos. E quais são eles? Esse que parece um C, mas ele é mais apertadinho, ele é mais achatado. Então, nós escrevemos ele como está contido. Esse outro, ao contrário, contém. Depois, esse outro não está contido e esse outro não contém. Então, para a relação de inclusão, nós temos mais símbolos, porque nós estamos falando de conjunto com conjunto. É essa relação que nós vamos fazer. E aí, nós vamos observar aqui o conjunto A e o conjunto C. Qual será a relação que nós vamos usar aqui? Vamos observar que o conjunto A, ele é composto pelos seguintes elementos, 0, 1 e 3. O conjunto C, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Se nós observarmos, o que acontece aqui? O A, ele está contido no C. Por quê? Porque todos os elementos de A estão aqui no C. Então, qual será a relação que nós vamos usar? Está contido. Então, nós vamos colocar aqui, ó, que A está contido em C. E agora o conjunto C? O conjunto C é esse daqui que contém o A. Nós vimos que A está contido em C. Então, nós podemos falar que o C, ó, contém o A. Então, qual é o símbolo que eu vou usar? Do contém. Agora vamos observar conjunto A e B. O conjunto A, 0, 1, 3. E o conjunto B, 2, 4 e 5. O que nós podemos observar aqui entre o conjunto A e o conjunto B? Vamos aqui para a nossa tabela. O A está contido em B? Não, não tenho nenhum elemento de A aqui em B. O A contém B? Aqui no A eu tenho o conjunto B? Não também. Não está contido? O que nós podemos observar? O A, ele não está contido em B. Por quê? Porque eu não tenho nada do A aqui no B. Então, qual é o símbolo que nós vamos usar? Não está contido. Ó, não está contido. Agora, qual é a última observação que nós vamos fazer em relação a conjunto e outro conjunto? O B e o A. Nós vimos que o A não está contido em B. Se o A não está contido em B, significa que o B não contém o A. Qual é o símbolo que nós vamos usar? Olha, não contém. Então, nós vamos colocar ele representando que não contém. Resumindo, o tema da aula, então, foi conjuntos. Nós vimos que conjunto é um conceito primitivo, representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, e tudo que nós temos dentro do conjunto são os elementos, e eles podem ser finito ou infinito. Vimos também a relação de pertinência e a relação de inclusão. Não esqueça de tirar uma foto da lousa. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Muito obrigada e até mais!